E essa é a nossa quarta semana de estudos para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Escolhemos aqui as questões para nível 1. Essa nossa primeira questão é da prova de 2022. Três casais de irmãos dividem algumas maçãs. Ana pegou uma maçã, Beth pegou duas e Carla pegou três. Diogo pegou a mesma quantidade de maçãs que sua irmã pegou. Edson pegou o dobro que sua irmã pegou. E Fábio pegou o quádruplo do que sua irmã pegou. Sabendo que Fábio pegou menos maçãs que Edson, quantas maçãs ao todo Diogo, Edson e Fábio pegaram? Aí eu tenho aqui as opções: 11, 12, 13, 15 e 16. Essas são as opções. Bom, mas o enunciado da questão diz que são três casais de irmãos, mas não fala quem é o irmão da Ana, quem é o irmão da Beth e quem é o irmão da Carla. Então, a gente precisa decidir quem é o irmão de cada uma delas, de acordo com o que é dito no enunciado, ó, que Fábio pegou menos maçãs que Edson. Então, nós vamos fazendo as possibilidades. Eu trouxe para nós uma forma de ver essas possibilidades numa tabela, porque eu acho que facilita o entendimento. Então, vejamos aqui, ó. Primeiro, eu coloquei a Ana com uma maçã apenas, igual está no enunciado, a Beth com duas maçãs e a Carla com três maçãs, porque esse aqui é fixo, não vai mudar a quantidade de maçãs delas. Agora, os irmãos depende da quantidade de maçã que a irmã dele pegou. Então, suponha que o Diogo seja o irmão da Ana. Se for isso, então ele vai pegar apenas uma maçã. Então, eu coloquei aqui as duas opções, ó, o Diogo sendo o irmão da Ana. Se isso for verdade, então o Edson pode ser o irmão da Beth e o Fábio pode ser o irmão da Carla. Se o Edson for o irmão da Beth, ele vai pegar 4 maçãs, porque é o dobro de maçãs que Beth pegou. Se Fábio for irmão da Carla, ele vai pegar 12 maçãs, porque eu tenho que multiplicar por 4 a quantidade de maçãs que a irmã dele pegou, que no caso a suposta irmã seria a Carla. Então, 4 vezes 3, 12. Somando as maçãs que os rapazes pegaram, ó, uma maçã para o Diogo, 4 maçãs para o Edson e 12 maçãs para o Fábio, seria um total de 17 maçãs. Mas vamos voltar aqui no enunciado da questão, ó. O Fábio tem que pegar uma quantidade menor de maçãs do que o Edson, porque ele diz: Fábio pegou menos maçãs do que Edson. Então vamos ver nessas opções aqui, ó. Na primeira opção, o Fábio ficou com 12 e o Edson ficou com 4, então ele pegou uma quantidade maior e não menor. Então essa primeira alternativa seria falsa. Vamos ver a próxima, ó. Se o Diogo continua sendo irmão da Ana, mas eu troco aqui o Fábio, irmão da Beth, e o Edson, irmão da Carla. Então, o Fábio teria que pegar 8 maçãs e o Edson pegaria 6. O total de maçãs dos meninos seria 1 mais 8 mais 6, que seriam 15. Só que aqui, novamente, ó, o Edson fica com 6 maçãs e o Fábio com 8. Então, o Edson fica com uma quantidade menor de maçãs do que o Fábio. Vamos voltar lá no enunciado, ó. Fábio tem que ter uma menor quantidade que Edson e não o contrário. Então, essa alternativa também ficaria falsa. Então, as duas alternativas seriam falsas. Logo, o Diogo não pode ser o irmão da Ana. Então, vamos ver uma outra situação. Então, já que as duas primeiras não estão satisfatórias, vamos ver se o Edson for o irmão da Ana. Se o Edson for o irmão da Ana, ele vai ficar com duas maçãs, né? Aqui, ó, o Edson com duas maçãs. Ele fica sendo o irmão da Ana. O Diogo vai ficar com a mesma quantidade que a sua irmã. Então, vamos lembrar de novo, ó. O Edson fica com o dobro de maçãs da sua irmã. Se a Ana pegou uma, então por isso que o Edson fica com duas, tá certo? Trocou aqui por isso. Porque o enunciado diz que o Edson fica com o dobro de maçãs de sua irmã. Então, aqui ele vai ficar com duas. Aí, se a Beth pegou duas e o Diogo pega a mesma quantidade de maçãs que sua irmã, então o Diogo ficaria com duas se ele for o irmão da Beth. E o Fábio vai pegar 4 vezes a quantidade da sua irmã. Então, se ele for o irmão da Carla, ele fica com 12.
Agora, se eu trocar aqui, o Fábio sendo irmão da Beth e o Diogo sendo irmão da Carla, aí eu já tenho 8 maçãs para o Fábio e 3 maçãs apenas para o Diogo. Então, de qualquer forma, eu fico com um total de 16 maçãs para Edson, irmão da Ana, Diogo, irmão da Beth e Fábio, irmão da Carla. E se o Edson, irmão da Ana, o Fábio, irmão da Beth e o Diogo, irmão da Carla, eu fico com 13 maçãs. Só que, novamente, nós precisamos do enunciado que diz, ó, Fábio pegou menos maçãs que Edson. Vamos olhar aqui, ó. O Fábio aqui pega 12 e o Edson 2, então essa alternativa também seria falsa. O Fábio aqui pega 8 e o Edson aqui pega 2, então novamente essa alternativa seria falsa. Então eu não posso ter o Edson como irmão da Ana. Vamos ver as últimas possibilidades? Se o Fábio então for o irmão da Ana, o Fábio pega 4 vezes a quantidade de maçãs que sua irmã. Então, ele pegaria aqui 4 maçãs, né? Nas duas possibilidades. Se o Diogo for irmão da Beth, ele pega 2. E se o Edson for irmão da Carla, ele pega 6. Se o Edson for irmão da Beth, ele pega 4. E se o Diogo for irmão da Carla, ele pega 3. Mas olha aqui, ó. Ele diz lá no enunciado para nós, Fábio não tem que pegar menos maçãs que Edson? Então, olha aqui a alternativa aqui, ó. Fábio pega 4 e Edson pega 6. Então, essa alternativa aqui será a verdadeira. Porque aqui Fábio pega 4 e Edson pega 4, a mesma quantidade. E ele não diz isso, a mesma quantidade. Então, eu fiz todas as possibilidades possíveis. Eu tenho 6 possibilidades aqui. E apenas uma satisfaz a condição do enunciado. Então, é uma questão fácil, mas que eu tenho que fazer o passo a passo, para que você possa compreender. Então, dessa forma, a resposta dessa questão é Fábio, irmão da Ana, Diogo, irmão da Beth, Edson, irmão da Carla, e ao todo eles pegam 12 maçãs. A resposta dessa questão é a letra B, 12 maçãs que os meninos pegaram, né? E essa questão está resolvida. Uma questão muito simples, porém cheia de detalhes.